Provérbios é um livro fácil, né? Então a gente rapidinho já consegue localizar, né? Então, Provérbios, capítulo 3, o verso 5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Eu gostaria que você repetisse comigo. Confie no Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra é poderosa. A Tua palavra é que nos muda, que nos transforma, que nos aviva, que restaura a nossa vida. E aqui estamos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, porque Tu nos trouxe a este lugar com um propósito, Senhor. E nós estamos aqui para ouvirmos de Ti, o Deus de amor, a falar o que quer em nossos corações, porque somos, ó Pai amado, dependentes de Ti, precisamos de Ti, e nós sabemos, Senhor, que quando estamos diante de Ti, prontos a ouvir, o Senhor está posto a falar. Então fala conosco conforme Tu queres, faça a Tua vontade em nós, faça o Teu querer em nós, Senhor, que a Tua palavra possa realizar em nós aquilo que está no Teu coração, Senhor. Retira toda a trava de nossos ouvidos, quebranta o nosso coração e faça conforme a Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, Senhor. Assim nós Te pedimos, porque como os filhos nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, e graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Meu coração está alegre nessa noite. Sabe, queridos, quando nos foi feito o convite para estarmos aqui trazendo a palavra do Senhor, o Senhor colocou de imediato o tema dessa noite, que é confie. Você pode olhar para o seu irmão e dizer assim: confie. A gente está de máscara, todo mundo pronto, então a gente pode falar. O Senhor nos trouxe para este lugar, para uma palavra simples, mas tão forte, né? Confie. E até o final da palavra, vocês vão entender o porquê desse texto. Eu já estou ficando aqui já emotiva, porque tem muito a ver comigo, sabe? Porque o Senhor é bom, amém? Porque o Senhor tem sido tão bom. Queridos, quando eu paro para pensar como o Senhor é bom, eu me emociono. Porque eu começo a lembrar dos feitos dEle. Mas eu quero voltar aqui, senão vou flutuar. Provérbios 3, capítulo 5, diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Confiar. Sabe, queridos, muitas vezes, nós já temos em nós essa palavrinha simples, a confiança. A confiança está ligado aí em acreditar, está ligado à fé. E quando... Cadê as mamães? Mamães. E quando nós sabemos que estamos grávidas, nós fazemos todos os exames e nós confiamos que quando vai chegar naquele dia, vai estar tudo ok, certo? Porque a gente, não sei se vocês já ouviram falar, acontece muitas vezes de fazermos todos os exames, tudo direitinho, e chega na hora H, acontece alguma coisa, e de repente acontece um inesperado, acontece algo que não foi programado, e aí muda tudo aquilo. Mas até chegar esse momento, nós acreditamos. Então a gente já está dentro de nós esse acreditar, esse confiar, esse ter fé. Quando nós namoramos, tem namorados aqui? Só vocês? Ah, tá. Três casais só? Todo mundo é casado, é isso? Cadê os casados? Ah, tá, a maior parte é casada, glória a Deus, fiquei até assustada agora, que a maior parte está casada. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós estamos namorando, nós ficamos na expectativa do casamento, acreditando que tudo vai dar certo. Acreditando que nós vamos chegar ao casamento, não é isso? Porque só namora quem quer casar, certo, irmãos? Estou olhando logo para os namorados aí.
Só namora quem quer casar. Eu falava isso para os adolescentes, eu falo isso para os adolescentes. Se você não quer casar, não estou pronta para casar, então não precisa namorar. Fica sozinho, solteiro, quietinho, esperando no Senhor. Só namora quem quer casar. Então nós chegamos naquela expectativa, na confiança, na esperança de chegar no casamento. Ficamos ali entusiasmados. Eu começo a lembrar, né, da nossa história, de como foi toda a preparação, esperando, confiante, vai acontecer, vai chegar o dia do casamento. E essa confiança é a confiança normal que já está embutida em nós, né? Você espera alguma coisa acontecer, você confia que aquilo aconteça. Porque se nós não tivermos a esperança, queridos, se nós não confiarmos em nada, ficamos vagos, sem motivação. Se eu não acreditar que eu vou passar na prova, eu nem faço a prova. Não é isso? Se eu não confiar que eu vou conseguir aquele emprego, eu nem vou naquela entrevista. Então, essa confiança, essa esperança, essa certeza, ela já está embutida dentro de nós automaticamente. É uma coisa assim muito, muito automática. Mas nessa noite o Senhor vem nos falar, não nessa confiança natural, não nessa confiança vertical, que é uma confiança que eu tenho em mim mesma, que eu preciso ter, né? Eu preciso confiar que o Senhor colocou nas minhas mãos esse momento para trazer a palavra do Senhor. Não nessa confiança um para o outro, eu confio, né, que se eu precisar, a irmã vai estar disposta ali a estender a sua mão. O Senhor, nessa noite, não quer falar sobre essa confiança que é natural, mas o Senhor quer falar na confiança que é sobrenatural. Aquela confiança que não é horizontal, mas aquela confiança que é vertical. Aquela confiança que vai além das circunstâncias. E é essa confiança que aqui diz o servo do Senhor: confie no Senhor de todo o seu... Não é parte, não é uma situação, não é uma área. Não, confia de todo o seu coração. E é interessante que o nosso Deus, Ele é pleno, né? Quando Ele fala alguma coisa, Ele quer tudo, é tudo por completo. Sabe? Ele não quer parte de nós, Ele quer tudo. O Espírito Santo tem ciúme de nós, então Ele quer tudo. Então, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Porque o nosso entendimento é falho. Nem sempre aquilo que nós achamos que é. Nem sempre aquilo que nós achamos que vai dar. Porque a nossa mente é limitada, a nossa mente é pequena, os nossos olhos só conseguem enxergar aqui. Mas o Senhor consegue saber e ver muito além do que nós mesmos. Então é por isso que a palavra do Senhor diz que, olha, não se apoie no teu coração, mas confia no Senhor, no Deus Todo-Poderoso que sabe de todas as coisas e que tem cuidado de mim e de você. É fácil confiar, queridos? Silêncio total. É fácil confiar? Quem acha que é fácil confiar? Quem acha que é difícil confiar? A gente fala muito sobre confiar em Deus. E sabe, queridos, nesse período que eu vivi aí de um ano e meio, que eu fui entender e aprender o que é confiar. Porque, na verdade, a gente mais fala do que vive, né? Na verdade, a gente mais... É tudo tão automático em nós, que nós mais falamos do que nós vivemos. E hoje o Senhor te trouxe para este lugar para que você possa não simplesmente falar que confia, mas para que você realmente viva essa confiança em Deus. Porque aquele que confia em Deus, querido, vive melhor. Aquele que confia em Deus não quer dizer que não havia as tribulações, não quer dizer que não virá os problemas, não quer dizer que não virá as circunstâncias difíceis, mas quer dizer que você está tranquilo, porque você sabe quem está com você.
você confia, você crê, você tem certeza que independente do que você passe ou não, o Senhor está com você. Então você pode estar seguro. Sabe, queridos, e falando sobre confiança, o Senhor me fez lembrar de alguns personagens da Bíblia que confiaram e que viveram assim coisas extraordinárias. E o Senhor me fez lembrar de Noé. Nós bem conhecemos essa palavra. Noé confiou na palavra de orientação ao Senhor. Lá em Gênesis capítulo 6 vai falar sobre isso, que Noé recebeu uma palavra. Noé, faça o seguinte: você é agricultor, mas agora não vai ser mais agricultor, não. Você vai ser construtor. Agora eu vou te botar numa outra área. Você vai ter que fazer uma arca. E eu vou te dar todas as medidas, tudo certinho, tudo detalhado, porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. Ele é um Deus que tem tudo no lugar, tem tudo perfeitamente. E Ele deu para Noé ali todo o esquema de como tinha que ser feito. E assim Noé fez. E diz a palavra do Senhor que, como fora dito, o Senhor disse: entra você e toda a tua casa. E assim Noé fez. E caiu as águas. E Noé e toda a sua família foi protegida e segura. Porque Noé confiou na palavra do Senhor. Porque Noé confiou na orientação do Senhor. Sabe, queridos, talvez muitos passassem por aquele lugar, agora eu estou imaginando, tá? Imaginação Patrícia, mundo de Bob. Pode cortar essa parte depois, né? O que esse cara está fazendo, meu Deus? O que é isso? Esse não está velho demais, está ficando meio tantã. Está construindo o quê? Está fazendo o que esse Noé? Está ficando doido. Está velho, está doido. Mas Noé seguiu a ordenança do Senhor. Independente talvez dos olhares, talvez das palavras, talvez das insinuações, Noé continuou confiante na palavra. Noé, faça dessa forma, porque será salvo você e tua casa. Noé confiou na palavra que vinha do Senhor, e ele teve como resposta salvação para ele e para toda a sua casa. Sabe, que talvez vocês tenham ouvido aí palavras, porque você está construindo a sua arca. E quando nós estamos construindo a nossa arca, muitos não vão entender, porque só quem vai entender é aquele que ouviu do Senhor a palavra que tem que construir. Então, de repente, o outro não vai entender o que você está fazendo. Por que você está agindo dessa forma? Qual é o seu porquê? Mas eu quero dizer uma coisa: confie na palavra do Senhor. Talvez estão dizendo para você: para que você fica investindo nesse casamento? Para que você vai continuar investindo nisso aí? Para que você vai continuar orando pelo teu filho? Mas para que tu vai continuar colocando lá o currículo naquele lugar? Mas por que você vai continuar tentando entrar na faculdade? Mas por que você vai continuar fazendo? Mas por quê? Porque eu recebi uma palavra do Senhor e eu estou confiante nessa palavra e eu vou até o fim. Se Noé ouvisse as circunstâncias, ele tinha parado no meio do caminho. Se ele olhasse para ele mesmo: eu sou agricultor, o que eu vou fazer? Ele tinha parado no meio do caminho, mas ele estava confiante em uma palavra, que não era a palavra humana, mas era a palavra do Deus Todo-Poderoso. Sabe, queridos, eu sei que o Senhor te deu uma palavra, te deu uma orientação que para os outros parece loucura, mas eu quero te dizer, as coisas de Deus é assim mesmo. É para confundir aqueles que pensam que são sábios. Então permaneça naquilo que o Senhor te orientou, permaneça naquilo que o Senhor te guiou, permaneça naquilo que o Senhor te instruiu, permaneça. Não desfoque. Você vai ver o resultado.
se você for até o fim naquilo que o Senhor te ordenou. E eu comecei a lembrar também de Abraão. Dentre várias promessas, ele recebeu uma promessa, que era de ter um filho. Abraão recebeu essa palavra vindo da parte do Senhor. E foi rápido. Você vai receber um filho. No dia seguinte, já estava lá, Sara já grávida, tudo ok, tudo perfeito. Não, queridos. Diz a palavra do Senhor, na promessa, em Gênesis capítulo 12, verso 1, que o Senhor disse para Abraão: de ti farei uma grande nação, entre tantas, tá? Eu estou falando desse aspecto aqui. De ti farei uma grande nação. Abraão tinha 75 anos quando recebeu essa palavra de promessa. E Abraão viveu o cumprimento dessa palavra aos 100 anos. Quanto tempo aí? Quanto? Obrigado, bom de conta, isso aí, 25. Então, entre a liberação da palavra e o cumprimento da palavra, foram 25 anos. Mas diz a palavra do Senhor que Abraão permaneceu fiel e confiante na palavra do Senhor. E diz a palavra que em Gênesis capítulo 21, que Isaac veio. Eu quero te dizer nessa noite, confie na promessa. Olhe para o seu irmão e diga assim, confie na promessa. Eu não sei quanto tempo você recebeu do Senhor uma palavra de promessa. Mas eu quero te dizer que toda palavra de promessa tem um intervalo, que é o intervalo do tempo. Não para que a bênção seja preparada, porque ela já está pronta. Mas é para que nós sejamos preparados para recebê-la. Então, toda promessa passa pelo teste do tempo. Então, aquilo que o Senhor te prometeu, acalma o seu coração. Confie. Confie. E você vai ver o seu Isaac. Não foram 25 dias, não foram 25 semanas, foram 25 anos. Talvez você pense, mas Patrícia, não é um dia, não é uma semana, não é um ano. Aquele que liberou a palavra é fiel para cumprir, querido. Permaneça confiante na promessa do Senhor. Não deixe que os anos retirem de você a alegria de quando você ouviu a promessa. Porque quando nós recebemos a promessa, ficamos tão felizes, né? Nosso coração palpita. Eu recebi do Senhor a resposta. Eu recebi do Senhor a confirmação. Eu recebi do Senhor aquilo que eu tanto queria. Eu ouvi do Senhor, vai acontecer. E quando vai passando o tempo, parece que essa alegria, ela vai se esvaindo. Parece que essa alegria vai indo embora. Parece que essa alegria já nem existe mais. Hoje o Senhor quer, em nome de Jesus, fazer você voltar a se alegrar com a promessa. Olha que interessante, não é com a realização dela ainda não. É se alegrar com a promessa. Confie no Senhor. E eu comecei também a lembrar de José. Um homem que confiou na adversidade. Olhe para o seu irmão e fala assim, confie na adversidade. Não, fala assim com mais vigor com ele, irmão. Confie na adversidade. José foi invejado pelos seus irmãos,
José foi jogado num poço, José foi vendido como escravo, José foi para a casa de Potifar como servo, ali começou a ter umas regalias, e aí José foi injuriado, José foi novamente preso. Queridos, José sofreu um bocado. Mas José permaneceu confiante na adversidade. Porque vai dizer, irmão, não estou falando referência não, desculpa, mas está anotado, tá? Mas eu estou aqui me... E lá diz no capítulo 41, que José teve resposta da sua confiança. Aquele que foi para aquele lugar como escravo, agora se torna governador. Porque José não parou e não desistiu no meio da adversidade. Ao contrário, José permaneceu fiel na adversidade. Queridos, todos nós vamos passar por adversidade. Você não é o primeiro nem o último crente a passar por prova, por tribulação, por dor, por choro. De repente você pode olhar ali, não, pastor José, ela está rindo, estou vendo o sorriso nos olhos. Passa por nada. Ele que eu digo que ele passa. Não, aquele irmão ali abençoado, está ali, ó, na portaria, ali na entrada ali. Não, ele é tranquilo, ele vive rindo o tempo todo, ele é tranquilão. Ele é que sabe o que ele passa. Todos nós passamos momentos difíceis, queridos. Todos nós, se não passamos ainda, iremos passar. Porque no mundo tereis aflições. A questão é como eu enfrento e passo por tudo isso. Eu passo confiante daquele que está comigo. Eu passo, estou fraco. Como que eu passo pela adversidade? Permaneça confiante na adversidade. Permaneça resistente na adversidade. Seja refinado pelo fogo, querido. O ouro, para ser mais puro, ele tem que ficar pelo fogo mais quente, não é isso? Para ele chegar no ápice de mais refinado e mais puro, é fogo que lança nele. É fácil? Não é não. Mas se o Senhor está lançando fogo sobre você, é porque Ele sabe que você é capaz de suportar. Então permaneça confiante. O Senhor me criou, o Senhor te criou, Ele sabe da tua estrutura, Ele sabe até onde você pode suportar, Ele sabe até onde você pode ir, Ele sabe. Então permaneça confiante na adversidade, não olhe para trás. Se José parasse, querido, José não tinha virado governador do Egito. Ah, mas meus irmãos... Mas olha que eu estou aqui, eu estou sofrendo. Estou sozinho numa terra estranha. Ai de mim. Oh Senhor, por que fizeste isso comigo? Se o Senhor me colocou neste lugar é porque existe propósito. Então eu vou seguir esse propósito confiante no Senhor. Passe pelo que passar, dando glória a Deus. Enfrentando o que enfrentar, dando glória a Deus. E mesmo que venham lágrimas nos meus olhos, eu vou dar glória a Deus. Porque é Ele quem nos fortalece. Não é pela força em mim, ou não é pela força em você, querido. É porque Ele é quem nos dá a força. Então, quando te faltar força, quando você já achar que não está resistindo mais, clame por Ele e Ele irá te socorrer. Só não pare na adversidade. E eu lembrei também de Ananias, Misael e Azarias. Está lá em Daniel, capítulo 3. Eles confiaram na proteção de Deus. Havia um decreto, tem que se encurvar. Precisa se encurvar.
E eles decidiram, não, vamos permanecer só adorando ao nosso Deus Todo-Poderoso. E diz a palavra do Senhor que mediante a isso, a fornalha foi aquecida, e não só aquecida, mas 7 vezes mais ainda. Diz o texto que eles foram lançados naquela fornalha, mas eles permaneceram confiantes na proteção do Senhor. E falando sobre proteção, eu quero falar um pouco sobre o que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um momento difícil, né? É um momento complicado. Mas eu quero dizer que nós confiamos na proteção do Senhor. Não é que não temos que não usar, tá bom, irmãos? Pelo amor de Deus. Mas eu disse para o meu marido, ele tem que trabalhar em lugar exposto, todos os dias. E aí ele faz o de praxe, né? Já chega, já vai tirando tudo, já vai indo para o banheiro. Minha mãe estava na sala, eu falei assim, isso é necessário, mas se o Senhor não guardar, adianta nada. A nossa proteção é o Senhor. Nós temos que fazer porque somos conscientes. O Senhor nos deu sabedoria. Precisamos fazer a nossa parte. Mas nós sabemos que quem nos protege não é simplesmente isso aqui. Quem nos protege é o Deus Todo-Poderoso. Então não pare de vir para a igreja. Não pare de falar do amor de Deus. Sabe? O Senhor é a tua proteção. O Senhor é o teu guarda fiel. É Ele quem te guarda, é Ele que cuida de você, é Ele que protege você e toda a tua casa e toda a tua família. É Ele. Ele cuida de nós e não nos deixa desamparados em nenhum momento. E diz Daniel capítulo 3, versículo 27, que eles foram livres do fogo. É isso mesmo? Foram livres do fogo? Não. Eles foram livres no fogo. E quando o rei olhou, estou ficando doido. É isso mesmo? Estão tudo solto lá dentro. É isso mesmo. Quando nós confiamos na proteção de Deus, nós vivemos isso. O fogo não nos queima. A pandemia, passe ou não passando por ela, o Senhor é Deus. Estamos confiantes na proteção do Senhor. E eu também fiz lembrar em Raabe. E eu estava conversando com minha mãe sobre Raabe. Uma mulher que confiou naquilo que ouviu. Eu fiquei pensando sobre Raabe. Uma mulher que ouviu falar de Deus. Uma mulher que ouviu o que o povo de Deus estava fazendo, e no nome do Deus Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor vai dizer que essa mulher, lá em Josué capítulo 2, versículo 9, vai dizer que essa mulher temeu. E quando ela recebeu ali, viu ali diante dela os espias, e ela guardou os espias. Eu ouvi falar desse Deus. E o que Ele tem feito aí, ó, ao redor dessa terra. Salva a mim e a minha casa. Raabe não tinha tido experiência com Deus, mas ela ouviu falar de Deus e confiou. Que tremendo, né, queridos? Eu não sei se todos vocês que estão aqui neste lugar já tiveram uma experiência com Deus. Já tiveram alguma experiência com o Senhor. Mas nessa noite o Senhor te trouxe para este lugar. Talvez você, que não teve nenhuma experiência com Ele, para dizer que você pode ser salvo, você e sua casa, se você confiar nesta palavra. Talvez, né, quem está aí na tela, vendo agora, não tenha tido experiência com Deus. Mas se você confiar na palavra que diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida, pode ser salvo, você e toda a tua casa.
Sabe, queridos, que possamos ter aí essa confiança e essa fé como Raabe. Uma mulher que confiou naquilo que ouviu. E diz a palavra do Senhor que foi salvo ela e toda a sua casa. E ainda, sabe quem está na genealogia de Cristo? Sabe quem está? Quem está? E ela era o quê, queridos? Uma prostituta. A atitude daquela mulher mudou toda a sua história, não porque ela viveu, mas porque ela ouviu, confiou, acreditou e decidiu, peraí, eu quero me voltar para esse Deus. Se você está neste lugar e ainda não conhece esse Senhor, eu quero te dizer uma coisa, nessa noite você está ouvindo falar dEle, então ainda dá tempo, volte-se para Ele hoje. Tudo está anunciando a volta do nosso Deus, tudo anuncia a volta de Cristo, tudo. Não perca tempo. Hoje a nossa celebração é aqui, mas um dia será na eternidade. E você que está aqui nessa noite e ainda não decidiu, está como Raabe lá com a casa no muro. Hoje é dia de sair do muro. Hoje é dia de escolher o grande eu sou para a tua vida. Mas eu não tive experiência, mas não sei quem Ele é. Mas eu estou dizendo para você, confie naquilo que você está ouvindo. E você vai viver o sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus, queridos. O Senhor nos trouxe para este lugar para que nós possamos mudar a nossa mentalidade. Não só falarmos em confiança, mas vivermos confiança. Eu sou da igreja desde os 14 anos de idade. Hoje eu estou com 35, né? Perdi minha idade. É isso, 35. Não tenho vergonha de falar a idade não, porque realmente deu um tilt. Deu um tilt, só isso. 35. E eu sempre falei que confiava em Deus. Até que eu passei por esse 1 ano, que eu vi o que é realmente confiar. Eu fiz um scriptzinho rápido, não vou demorar, mas é porque eu quero falar exatamente o que a gente passou, mais ou menos, né? Porque sempre... Sabe, queridos, eu e Dilermana sempre tivemos uma vida muito estável, graças a Deus. Tudo muito no seu lugar. Vida financeira mesmo. Tudo muito equilibrado, tudo ali, sabe? Tudo direitinho, tudo nos conforme. Até que eu precisava entender o que é confiar. E era eu mesmo, sabe? Não era ele não, era eu. Eu precisava entender o que é essa palavra confiança nessa área. Porque em outras áreas, tá ok. Meu ponto fraco era esse, irmãos. Cada um tem um ponto fraco de confiança. O meu era esse. Quando eu ficava doente, não, ora o Senhor aí, vai no médico, tudo resolvido. Tem que procurar emprego. Não, vai, em nome de Jesus, vai conseguir. Minha amiga queria entrar na faculdade, estava em dúvida, não, pode fazer. Tu vai fazer, tu vai passar. Ela passou. Mas nessa área eu achava que confiava. Mas como o Senhor nos conhece, falou, filha, tu tem que passar por uma prova para ver se confia ou não. Porque nós só sabemos que confiamos ou não quando nós passamos pela prova. Passamos pela teste. Até então a gente acha. Depois que a gente passa pelo teste, a gente vê se realmente é dessa forma. Mas vamos lá. E aí, estávamos tudo tranquilo, tudo ok. Dilermano estava com carro próprio, né? O irmão sabe que ele é taxista, era taxista. Até que teve um momento que ele perdeu o táxi, ficou desempregado. Até então, tudo tranquilo. Eu estava tranquila nesse começo aí. Falei, não, fica tranquilo, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai abrir a porta, o Senhor tem os motivos dele, vai acontecer.
Só que foi passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, e ele procurando trabalho, ele indo, botando currículo, falando com um, falando com o outro, se empenhando, porque nós temos que fazer a nossa parte, né, irmãos? O que cai do céu é chuva. E ele fazendo a parte dele, e foi passando o 1º mês, o 2º mês, o 3º mês, o 4º mês e o 5º mês, e ele já foi ficando um pouco assim ansioso, e eu também fui ficando um pouco ansiosa. Eu já estava grávida nessa época? Estava? Eu não lembro. Tá. Assim que ele ficou desempregado, não. Acho que foi depois, um pouquinho, né? Foi um pouco depois. E até que nesse período, queridos, ele teve uma oportunidade de trabalho. E estava tudo certo, tudo ok. Olha, é só você ir lá que você vai conseguir, está tudo certo. É só passar pelo médico, é uma coisa de praxe, né? Passar pelo médico, então você vai. Ele foi. Nós estávamos confiantes, porque Dilermano ele tem uma saúde de touro. O cara, ele é... Fora a rinite, que abala ele, né? Rinite, esses ites da vida, né? Rinite, sinusite, bronquite não, menos isso. Mas rinite, sinusite, ele tem. Então, fora o it, ele sempre teve uma saúde muito boa. Então, estávamos confiantes que ele ia chegar lá e ele iria conseguir passar tranquilamente. Afinal, o exame admissional é uma coisa boba, né? É pressão, tem isso? Não. Tem aquilo? Não. Tem aquilo? Não, acabou. Está admitido. Não é assim? A maioria das empresas é assim. E ele foi. Eu estava tranquila, irmãos. Não, vai passar agora. Isso aí é de menos. E ele chega em casa. E aí, passou? Não. O que aconteceu? Aconteceu. Pressão alta. Minha pressão estava... Primeiro dia estava pressão quanto? Não ouvi. Alguém me acorde aí. 16? 16 por 10? 16 por 10. Eu falei, ué, menino, que isso? Você nunca teve pressão alta desse jeito? Deve ser nervosismo. Muito tempo desempregado, que é o trabalho, então a gente fica ansioso, fica preocupado, isso é normal. Fica assim não, eu falei para ele. O rapaz disse, volta lá, pode voltar que está certo, isso aí foi o nervosismo, foi mesmo. Ele marcou novamente e ele foi. Foi na 2ª vez, foi na 3ª vez, foi na 4ª vez, foram 5? 5ª vez e foi na 6ª vez. Até que o médico disse para ele, meu filho, assim, você procura um médico, que você é hipertenso, você não sabia não, mas tu é. Então você não pode trabalhar aqui não. Eu falei, como assim? Esse homem nunca foi hipertenso, nunca teve problema nenhum com pressão. Eu falei, meu filho, isso quer dizer que não é, descansa teu coração, não é essa porta não. E agora já não tinha mais certeza de emprego, e agora ainda tinha agora uma hipertensão. E agora toma-lhe remédio, toma exame, e vamos fazer também o acompanhamento com o médico, e vai apertando mais um pouquinho, né, irmãos? Está em casa desempregado, agora aperta mais um pouquinho, uma pressão alta. Mas vamos seguindo, estamos confiantes no Senhor. E aí, nesse período, eu falei para Dilermano, nesse período, eu falei, meu filho, já estava aí mais ou menos com uns 6 meses, 7 meses, eu acho, dele não estar trabalhando, eu sozinha. E como nós tínhamos uma vida bem estabilizada, nós tínhamos algumas contas fixas. Porque eram 2 trabalhando, então a gente sabia a nossa conta, existiam umas contas fixas. E a nossa conta fixa, mais ou menos, eu fiz um cálculo rápido, nossa conta fixa era mais ou menos em R$1.110. E como nós 2 trabalhando, um só pagava, ainda sobrava o resto para outras coisas. Conta fixa que eu falo seria o telefone não, que não tinha telefone, a internet, a conta de luz, eu botei algumas coisas aqui, o dízimo, que não pode faltar, tem que dizimar, tá, irmão, no nome de Jesus, o dízimo, e tinha aqui também o terreno que a gente entregava, e tinha o INSS que nós pagávamos, como ele era MEI, trabalhava por conta própria. Você que trabalha por conta própria, queridos, em nome de Jesus, olha, contribua, tá? Isso é importante. Abrindo um adendo aqui, porque às vezes a gente acha que, não, estou dando dinheiro para o governo. Esse pagar esse INSS nos ajudou muito.
Dilermando pagando, recebeu 6 meses direitinho. Então, assim, foi bênção para a nossa vida. Se de repente você é autônomo, procura saber sobre isso, sabe? De repente você não tem carteira assinada, mas você pode pagar como individual. Então, procura saber. Hoje nós somos jovens, mas um dia não seremos mais. Então, procura saber direitinho sobre isso, voltando. Então, existiam umas contas fixas, e aí essa conta fixa era mais ou menos R$ 1.110. E eu recebia um salário mínimo. Isso, queridos, fora o leite de Radassa, a fralda de Radassa, a fruta de Radassa, né? Que a gente não come, não bebe, não veste, é só os filhos, né? E eu falei para o Dilermã, meu filho, a conta não está batendo. A gente está pagando mais do que está recebendo. Não sei que negócio é esse não, mas Deus está fazendo. Queridos, eu ficava impressionada. Quanto que é um salário mínimo? 1.045. Minha conta era 1.110. Como acontecia, eu não sei. Eu sei que pagava tudo, irmãos. Acontecia, surgia, vinha, trazia, alguém ia lá, levava, eu não sei o que acontecia, mas eu sei que o milagre do Senhor vinha, abundava a nossa vida de tal forma que nada faltou nesse período. Nada. Radassa não é uma criança que come besteira, ela come fruta. E toda semana tinha a fruta da minha filha lá. E não era porque a gente comprava, porque a gente não tinha para comprar. Mas era porque o Senhor usou canais que são deste lugar para abençoar. Sabe, queridos, e não faltou. Leite, ela mama muito, irmãos, é fórmula, né? É 2, 3 latas por mês. A lata é entre 25 a 30 reais, dependendo. E não faltou o leite de Radassa. Fralda se gasta, quem tem filho pequeno sabe. Fralda se gasta assim, ó, a rodo. Não faltou fralda. Não teve um dia que eu falei assim, ó, não tem fralda para Radassa. O Senhor proveu nos mínimos detalhes. Porque nisso tudo a gente estava confiante no Senhor. A gente permaneceu confiante no Senhor. Eu estou lendo aqui umas coisas para não me perder, tá? Eu quero contar detalhadamente para não me perder. E o Senhor ia suprindo tudo. Mas tem mais um apertozinho. A gente só sabe quando confia, quando é. E em janeiro, Dilermano empurrando o carro, me dá um problema na perna. Eu trabalhando, filha, eu machuquei aqui, estou te esperando para ir no hospital. Meu filho, vai para o hospital. É engraçado, né? Não sei se o marido de vocês é assim, mas eu acho engraçado. E aí eu falei, meu filho, vai, pode ir, adianta. Não, vou te esperar. Falei, tudo bem. Como ele falou que ia me esperar, eu falei, foi um mau jeito. Mas é como... Quando eu cheguei em casa, esse homem não conseguia botar o pé no chão. Ele não conseguia botar o pé no chão. E vamos para o médico. E o Senhor abençoou um irmão que nos levou. E fomos atendidos muito rápido no hospital. E quando nós entramos lá na sala do médico, a médica examinou, faz isso, faz aquilo. E ele, né, fez o que ele conseguia fazer. A médica me olha para ele e fala, você vai ter que operar. Assim, tranquilamente. Você vai ter que operar. Aí eu, oi? Eu fiz assim mesmo, oi? Operar, ela é operar. Você estendeu o tendão, rompeu o tendão de Aquiles. Então, se fizer, se só imobilizar, vai dar problema. Vai piorar, você vai precisar do mesmo tempo de recuperação e vai dar ruim. Então, você precisa operar. E nesse período eu já estava grávida, já estava com uma barriguinha bem boazinha já. Eu falei, Jesus. Aí eu falei, Jesus. Eu lembro que foi uma fração de segundos, queridos, fração de segundos. Quando eu vi a médica falar aquilo, foi fração de segundos. Dentro de mim eu falei, Senhor, agora mais essa.
Foi muito assim rápido. E quando eu disse essa expressão, Senhor, mais essa, o Espírito gritou dentro de mim, você não confia? E aí eu falei, Senhor, eu confio. E eu grávida, com Radassa pequena, eu tinha que ir embora e deixar ele lá, eu preocupada em deixar ele sozinho. E eu vim para casa e eu orei ao Senhor. Falei, Senhor, a minha família é tua, a minha casa é tua, tudo está nas tuas mãos. E aí foram acho que 3 dias lá no hospital. Estou toda, vocês viram, né? Que eu tô... E foram 5 dias. Eu ia trabalhar do hospital, do trabalho, eu ia para o hospital, do hospital eu ia para casa, ficava com a Radassa, minha mãe me ajudava muito, né, ficou me ajudando nessa época, e assim, nesse ciclo. Ia para casa, ia para o trabalho, do trabalho ia para o hospital, e assim. E aí ela tinha que operar, não se tinha uma data para operar, e o Senhor foi tocando em pessoas, não vou falar com fulano, não vou falar com ciclano, não vou falar com Beltrano para operar, mas até então não tem data para operar. Chegou um rapaz lá, com um problema mais sério que ele, e disse, olha, ele vai operar na frente. Eu falei, tudo bem, está nas mãos do Senhor. E aí quando foi no outro dia, eu não lembro a data perfeitamente, eu lembro que eu recebi um telefonema, olha, Dilermano operou. Eu falei, oi? Aquele rapaz que operar, não operou não, quem operou foi Dilermano. Eu falei, oi? Amém, glória a Deus. E eu fui lá, no hospital. E chego no hospital, olha, você não pode falar com ele, porque ele acabou de operar, não pode entrar, não tem visita. Eu falei, como assim não tem visita? A gente, mulher, tem um negócio doido, né? Corta essa parte também. E... como assim não tem visita? Eu vim aqui, eu tenho que ver. E ele falou assim, olha só, você pode até, se você quiser, esperar até umas 5 horas da tarde. A visita era 3, se não me engano, 2. A visita era às 2 horas da tarde. E aí a enfermeira falou o seguinte, olha, você pode esperar até umas 5 horas. Se der, depois de 5 horas você vê. Eu espero. Eu tinha confiança que eu ia ver. Eu espero. E aí, esperei lá, comi alguma coisa lá, esperei, quando deu 5 horas eu cheguei, e aí, eu posso ver? Não, pode sim. E esse homem grogue lá naquela maca, estava lá, mas estava bem, estava vivo, que a gente tem medo, né, irmãos? Sei lá. Estava bem, conversei, toquei, está bem, meu filho? Não estou bem, sim, graças a Deus, está tudo bem. E no outro, foi muito rápido, no outro dia ele estava já de alta, né? Operou no dia e foi embora no outro. Operou num sábado, foi embora no domingo, foi muito rápido. E graças a Deus nós fomos embora. E agora eu estava com um homem operado, grávida e com um bebê. E nesse período ele não podia botar o pé no chão durante 1 mês. E 5 meses? Bom, enfim. Eu estou morrendo já toda. Você vai me orientando aí. E nesse comecinho, nesse primeiro mês, foi muito complicado, porque não podia botar o pé no chão, então eu tinha que dar apoio, né? E grávida, não tinha muita sustentação, nem em mim mesma, por causa da barriga. E teve uma vez que eu nunca vou esquecer, que ele não queria se apoiar muito em mim, e ele foi sozinho e levou um tombaço, mas um tombaço, e a perna bateu no chão, e ele começou a urrar de dor, chorar de dor. E Radassa está aí não, né? Ah, tá. E Radassa, papai, começou a gritar, chorando. E eu falei, Senhor, tenha misericórdia, que não tenha acontecido nada. Porque o médico falou, não pode botar o pé no chão. Isso foi no primeiro dia que você caiu? Foi no primeiro dia, irmão. Foi tomar banho. E foi logo no primeiro dia. E eu falei, Senhor, tenha misericórdia, que não tenha acontecido nada. Que ele não precise voltar para fazer a cirurgia de novo. E aí eu falei, calma, se acalma. E aí eu coloquei ele no sofá, ele ficou, nós se acalmamos. E aí eu comecei a observar se tinha saído algum tipo de líquido, não sei o quê. Não, estava tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus. E passou. E foi esse período aí dele não colocar o pé no chão, e era isso. Para ir no banheiro tinha que ter o suporte, para voltar tinha que ter o suporte, para deitar, para tudo, irmãos. Para tudo tinha que ter aquele suporte. E eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Mas tinha que apertar mais um pouco. E nesse período, foi um período que
surgiu 2 oportunidades de trabalho. E quando, olha, ligaram para mim dizendo que se eu quero trabalhar em tal coisa. Eu falei, é mesmo? É. E ligou também, foram 2, né? 3, estou errando tudo. Então, foram 3. Eu falei, Jesus, agora, que ele não pode estar com o pé debilitado, não tem como. Eu falei, Senhor, mas eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. E tinha que apertar mais um pouco. E nesse período eu lembro que, durante todo esse período de quase um ano, o Senhor sempre supriu, mas teve um mês, que foi o penúltimo mês, que o cartão estava cheio e a despensa estava bem assim, só tinha para uns 2 dias. E eu lembro que nesse dia, eu recebi um zap. Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Eu falei, tudo vai bem. Tá precisando de alguma coisa? Aí eu falei, o que vier é bênção. Aí a pessoa, amém. Mas fala o que está precisando? E eu não expus ali, só falei, vai tudo bem, o que vier é bênção. E eu lembro que naquela noite eu fui bem assim, refletindo sobre tudo aquilo que a gente estava passando, porque a gente nunca precisou pedir nada durante todo esse tempo que a gente é casado, vamos fazer 10 anos, e nunca precisamos. E não era orgulho não, queridos, mas é saber no Deus que a gente serve. E eu lembro que no outro dia de manhã eu fui trabalhar e ele em casa, com Radassa e minha mãe auxiliando. Eu fui trabalhar e eu fui o trajeto ali da minha casa até o ponto da BR, eu fui falando com Deus, eu falei, Senhor, Tu sabes o que eu preciso. Aquela pessoa foi usada por Deus, e foi. Mas eu não preciso expor para ninguém o que eu preciso, porque o Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor sabe de cada detalhe, porque o Senhor sabe da minha vida. E eu falei com Deus, e eu fui passando aquele pedaço, queridos, chorando mesmo, porque eu falei, Senhor, chegou no limite, não vai ter como, a conta vai ficar em aberto, o leite não vai ter. Mas eu falei, Senhor, está nas Tuas mãos, eu não vou falar com ninguém, porque o Espírito que está em mim, é o Espírito que está no Teu povo, e Tu vai tocar. E vai chegar, porque eu creio no Senhor. Eu não vou precisar falar uma palavra, porque eu creio no Deus que eu sirvo. E foi essa palavra que eu fiz até o ponto. Queridos, quando eu cheguei no ônibus, comecei a receber zap. Tu está em casa? Vai estar em casa hoje? Falei, vou. E começou a chegar na minha casa a compra. Chegou, acho que foram 3. Foram 3? 3. Foram 3 cestas básicas. Mas não é cesta básica não, queridos. Porque tinha de tudo. Tinha de arroz, feijão, até absorvente, desodorante. Tinha tudo. Carne, legume, fruta. Eu lembro que foi muito engraçado. Sabe aquela notícia lá, não quando Jó perdeu tudo, mas quando ele foi restituído? Foi tipo isso. Foi tipo, não estou brincando não, é sério, foi tipo isso. Viu uma pessoa, trouxe não sei o quê, alguém viu outra pessoa, veio trouxe não sei o quê, alguém viu outra pessoa, veio trouxe o quê. Eu falei, Jesus, está bom, glória a Deus. E eu não precisei falar uma palavra. O Senhor supriu tudo. E naquele mês que eu falei, acabou, não vai ter, não vai dar. Eu falei, Senhor, está nas Tuas mãos. Eu confiei e eu vivi a provisão do Senhor. Então eu quero dizer para você nessa noite, com quem tem experiência em confiança, confie. Por mais que seja difícil, confie. Por mais que as lágrimas venham dos seus olhos, confie. Por mais que você pense que não vai dar, confie. Não na confiança que é natural, mas na confiança que é sobrenatural, que consegue enxergar além do que os olhos podem ver, queridos. Quando eu caminhava para o ponto, eu não via minha despensa vazia, eu via minha despensa cheia, porque eu sirvo um Deus que provê.
Quando você olhar para o seu esposo, não veja o seu esposo um beberrão, ou um mulherengo, ou sei lá o quê. Veja um homem de Deus. Quando você olhar para os seus filhos, não veja algo ruim, mas veja algo bom. Confie. Em nome de Jesus. Nós servimos um Deus poderoso. Essa foi a minha experiência desse 1 ano e pouco. 1 ano. Mas tinha uma coisa que o Dilermano viveu. Nem falei se... já estou acabando. Eu sei que estou ultrapassado já. Só... Sobre aquele negócio do gás. É rápido, muito rápido. Não brigue comigo, por favor. Em nome de Jesus. Rapidamente. Amados, eu estava sentado na sala da minha casa e eu não tinha R$1 para comprar pão. Minha sogra estava lá em casa e eu falei assim, Jesus, eu queria comprar só o pão para minha sogra tomar café. Foi isso que eu falei. Aí o telefone tocou, eu atendi no Zap. Posso ir aí? Eu falei, pode. Estou em casa. Aí, estou indo aí. Eu falei, tudo bem. Aí chegou, minha sogra atendeu, que eu estava com gesso no pé. Aí conversamos, batemos um papo, brincamos, rimos. Aí ele falou assim, agora eu vou embora. Eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, vou te dar um negócio. Aí quando ele apertou minha mão, queridos, ele deixou uma quantia na minha mão. Aí eu falei, Jesus, obrigado. Só que eu não... Falei, Jesus, eu pedi R$1, o Senhor mandou isso? Só que eu não entendia que no outro dia o meu gás iria acabar, queridos. Eu comprei o pão e guardei o dinheiro, no outro dia eu pude comprar o gás. Quer dizer, antes do meu gás acabar, o Senhor mandou a provisão. Esse é o Deus que nós servimos. E sabe aquelas 3 portas que foram abertas lá atrás, que ele não pôde atender, não pôde nem ir, porque ele estava com o pé ruim? Uma dessas portas esperou ele por quanto tempo? Quanto? 5 meses. Porque quando Deus quer fazer, Ele faz. Porque quando nós colocamos a nossa confiança posta no Senhor, não no nosso entendimento, mas no Senhor, nós vivemos coisas grandiosas. Você sabe o que é isso? Uma porta de emprego, esperar para uma pessoa 5 meses, e numa pandemia, foi o que nós vivemos. Essa porta ficou esperando o Dilermano por 5 meses. E tem um período, uma parte que eu esqueci de falar. Ele tinha que fazer fisioterapia. Mas, na casa da pandemia, não tinha como fazer fisioterapia, que foi mais um aperto. Eu falei, Jesus, e agora? A porta está esperando, mas não tem fisioterapia. Ele não pode colocar o pé no chão. Como que vai ser isso? Vai esperar até quanto tempo? E o Senhor usou um irmão desse lugar, que pôde instruir Dilermano na parte de fisioterapia. E ele começou a fazer alguns trabalhos. Ele começou a fazer algumas coisas, ajudando o Dilermano. Ele começou, o Dilermano, voltar a colocar o pé no chão. E ele colocou o pé no chão. Eu lembro, a primeira vez que ele andou, foi muito engraçado. Parecia que eu estava vendo uma criança pequena andar. E eu fiquei tão alegre. Eu falei, Jesus, graças a Deus. Foi como se eu estivesse vendo Radassa, primeiros passinhos de Radassa. E eu falei, louvado seja o nome do Senhor, porque ele está voltando a andar. E a pessoa, um irmão nosso, disse, fica tranquilo, ele vai ficar voltar a andar normalmente, glória a Deus. E ele, instruído por esse irmão, ele foi instruído, fez tudo aquilo que era necessário, e ele começou a trabalhar, queridos, sem fazer uma fisioterapia, assim, em uma clínica, sem fazer uma fisioterapia. Diz, irmão, levanta, por favor. Anda aí.
Anda mais um pouquinho, meu filho. Dá glória a Deus, em nome de Jesus. Ele não fez uma fisioterapia. E ele anda perfeitamente. Está trabalhando. E eu tenho motivos no meu coração para dar graças a Deus, porque Ele é bom. Então eu quero terminar essa minha fala dizendo: confie. Deus abençoe a sua vida. Você pode aplaudir o Senhor essa noite? Que bênção, irmãos. O Ministério de Louvor, tomar um lugar aqui. Dê o Ministério de Louvor. Meus irmãos, eu quero testemunho que nos edificou essa noite, essa palavra sobre confiar em Deus. Enquanto a pastora Patrícia estava pregando, eu estava lembrando de algo que Deus falava no meu coração essa tarde, sobre ter fé, confiar. O autor aos Hebreus diz que fé é certeza. A fé não me dá opções. A fé não me dá dúvidas. Ou é diante da fé. Talvez você entrou aqui cheio de incertezas, cheio de dúvidas, geradas pela sua carnalidade, geradas pelo seu lado humano, porque você é um ser humano. Mas o Senhor trouxe aqui uma palavra e um testemunho para testificar, para dizer para você que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. É diante dessa palavra, desse testemunho, que eu quero fazer um convite a você. Você que precisa retornar para o caminho do Senhor. Se coloque de pé, igreja. Você que precisa retornar para os caminhos do Senhor. Eu quero te fazer esse convite nessa hora. Para você sair do seu lugar e vir aqui na frente para que a gente possa orar por você. Rafael, mas precisa ir aí na frente. A Bíblia diz que essa confissão ela tem que ser pública. E todos nós que estamos aqui temos que servir de testemunhas para esse ato. É você dizendo para todo mundo que a partir de hoje Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é o Senhor da sua vida e que não há outro lugar onde você possa depositar a sua confiança. Eu quero te convidar a você vir aqui na frente. Você que foi tocado por essa palavra, por esse testemunho, é preciso confiar no Senhor. Aonde está você? Eu também quero orar por você. Você que talvez se encontre em meio, como os discípulos em meio do mar. As circunstâncias balançando o barco, você desesperado. Decide largar tudo. É hoje, Jesus está falando, que é de você renovar a sua aliança com Deus. De você dizer para Ele, olha, eu não estou aguentando mais, já não dá. Pega na minha mão. O Senhor está te fazendo um convite esta noite. Pode começar a louvar. Deus está abrindo uma porta para você nesse lugar. Nós queremos orar pela sua vida. Mas Rafael, você não faz ideia de como eu cheguei aqui, não faço mesmo. Mas o Espírito Santo de Deus, é Ele quem sonda e conhece o coração. É Ele quem te trouxe aqui essa noite. Porque pelas próprias pernas você tinha ficado em casa. Você tinha ligado no Faustão. Você tinha ficado vendo Netflix essa noite. Mas Ele te trouxe aqui para te dar uma única palavra. Eu sou o caminho, eu sou a resposta para a tua alma aflita, diz o Senhor. Canta, canta. Aleluias. Eu quero que você saia do seu lugar, você que precisa de uma oração aqui essa noite. Já nós iremos participar da ceia, a missionária Rita vai ministrar. Mas eu precisava abrir este convite para você que precisa se consertar com o teu Deus. Rafael, você não sabe, você precisa se consertar com o seu Deus essa noite. Sai do seu lugar e vem à frente receber essa oração. Aleluia. Glória a Deus. Já tem uma vida ali. Oh, aleluia. O
O Espírito Santo de Deus está aqui essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aonde está você que precisa renovar a sua aliança com Deus? Aleluia. Isso. O Senhor está dizendo que ainda tem mais gente nesse lugar.